Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje havia feito uma divulgação de que faríamos uma live a partir das 8h30 da noite. Então, iniciando essa live para falarmos da questão da calamidade pública, dos investimentos da saúde em relação ao combate ao coronavírus e os investimentos na cidade. Antes de entrarmos neste assunto, muitas pessoas enviaram mensagens questionando sobre a questão da água, sobre a falta de água que hoje na cidade, praticamente a cidade inteira sofreu com essa questão. Nós tivemos um problema na estação de tratamento de água. A estação de tratamento de água, como a gente já divulgou diversas vezes, a situação, que é uma estação de tratamento muito antiga, da década de 60. Então, muitos equipamentos estão totalmente antigos e acabam tendo problemas sem a gente imaginar que vai acontecer isso. E tem o tempo para poder arrumar. E lá no caso, teve a queima de um transformador que já estava obsoleto. E com essa queima do transformador, o bombeamento e a distribuição da água da cidade ficou comprometido por todo esse tempo até a troca. Então a CPFL estava sem energia lá na ETA, na estação de tratamento de água. Consequentemente, sem energia, a estação ficou parada e é onde nós temos a maior captação de água através da estação de tratamento de água, da ETA, e porque os poços existentes não dão conta de fazer o atendimento da questão da água na cidade como um todo. Aliás, esse problema nem a própria estação, por ser muito antiga, consegue dar conta. Então, o pessoal já iniciou essa troca, já fez a troca do transformador. O pessoal da CPFL estava religando a energia e voltaria agora já esse bombeamento. E como é em marcha essa distribuição de água na cidade, vários bairros já vão começar a receber essa água novamente. Eu entendo a revolta, entendo as preocupações, entendo a situação de cada família quando tem essa questão da falta de água, principalmente as casas, as residências que não têm uma caixa d'água, que não tem um reservatório domiciliar, que acaba sentindo muito mais esse problema, já que quando acaba a água da rua, consequentemente a água da casa já também acaba. Quando se tem uma caixa d'água, dependendo do tamanho dessa caixa, sente menos. Até existe lei que obriga todas as residências a terem uma caixa d'água dentro de uma quantidade de litros por habitante dentro desta residência. Então, se é em torno de 200 litros por pessoa por dia que cada um utilizaria. Então, nessa conta, as pessoas que têm uma caixa maior acabam sentindo menos quando acontece um problema como esse. Já é um tema muito discutido, debatido, sabemos da necessidade dos investimentos, estamos fazendo os investimentos necessários, já melhoramos bastante várias ações, eficiência de execução do serviço, otimizando também algumas medidas, modernizando com a tecnologia, e os investimentos em torno de 20 milhões de reais que a SAI está fazendo de diversas maneiras, inclusive ampliando a estação de tratamento de água, buscando outras alternativas, não só no Rio Pardo, que é onde é realizada a captação, perfuração de novos poços. Então, tudo que é possível fazer, estamos fazendo. Infelizmente, tem o tempo da execução, o tempo do processo de licitação e também das obras até o serviço ser concluído e a cidade
poder ter um novo sistema de captação e distribuição de água na cidade. Lembrando que essa situação da água, nós temos já uma lei e decreto também sobre a revisão das contas. Então, o munícipe que se achar, que tiver alguma conta que acha que veio um valor errado, pode entrar na SAI agora através dos canais ou pela internet, por e-mail ou por telefone, para solicitar essa revisão das contas. E também já falei com o superintendente da SAI, o Inácio, para avançarmos num projeto de uma caixa d'água social, onde a prefeitura, no caso através da SAI, possa subsidiar, criar condições facilitadas para que a população que não tem caixa d'água, que não tem o reservatório domiciliar, possa ter um incentivo e uma condição mais justa e tranquila para conseguir ter a sua caixa d'água, consequentemente também vai sentir menos quando tivermos esses problemas que não dá para prever. E pega todos nós de surpresa, todos os servidores da SAI, agradeço o empenho de todos eles em executar de maneira mais rápida possível para que a população não sofresse tanto. Como eu disse, eu entendo a revolta, entendo todas as situações que cada família precisa e necessita, todos precisamos da água, principalmente agora com essa questão do vírus, que precisamos sempre estar lavando as mãos e nos protegendo e nos prevenindo. Então, só para deixar, antes de entrarmos agora no assunto de calamidade pública que nós decretamos, falar sobre essa situação da água, que já foi uma queima de um transformador, tivemos a troca do transformador e já está em operação e logo vai voltar à normalidade o abastecimento da cidade. Bom, em relação à calamidade pública, o governo federal, dia 20 de março, decretou calamidade pública no país. Consequentemente, já criou condições para todos os municípios, os gestores, otimizarem e desburocratizarem as ações referentes ao combate ao Covid-19, ao coronavírus. Então, simplificando a questão das licitações, mas não será deixado de ser analisado e fiscalizado pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, Ministério Público e o Judiciário de maneira geral. O governo do estado decretou depois também calamidade pública, inclusive colocando todos os 645 municípios. E dos 645 municípios, nós já temos 439 cidades que decretaram calamidade pública e já enviaram o pedido à Assembleia Legislativa reconhecendo essa calamidade pública. Ou seja, nós temos quase 70% das cidades do estado de São Paulo que decretaram o estado de calamidade pública. Para aquelas pessoas que não têm muito conhecimento de gestão pública ou às vezes acabam utilizando esse momento dessa pandemia, essa situação dessa crise de saúde e que também acaba gerando uma crise econômica, tentam, pelo ano ser um ano eleitoral, tentam explorar de alguma forma para desconstruir, para distorcer e faltar com a verdade em relação a essa situação da pandemia e das medidas adotadas por cada gestor neste enfrentamento. Então, nós temos 70% das cidades que decretaram e as motivações, além de já ter sido decretado pelo governo federal, pelo governo do estado, os municípios, no caso Ourinhos, nós tivemos quase 40% de perda do nosso orçamento. Consequentemente, isso acaba comprometendo todas as medidas, as ações, as metas, execuções de projetos de diversos setores. Outro fator, com a calamidade pública,
você desburocratiza, você facilita e acelera o processo de ações, de compras, de obras necessárias neste combate ao Covid-19. A calamidade ela só tirou a licitação para as ações de combate ao Covid. Então, só para as ações da prioridade da saúde pública. Porque se nós tivéssemos que fazer uma licitação, toda a documentação, tudo demoraria tranquilamente aí de 2 a 3 meses. Ou seja, já passou o momento mais crítico e a hora de se fazer as medidas preventivas. Fora isso, depois eu volto para falar sobre a questão dos investimentos no hospital. Fora isso, fora a questão do orçamento que caiu, fora a questão da agilidade e aceleração das medidas contra o coronavírus, nós também precisávamos ter uma estrutura maior da saúde, já que começaram a aumentar os casos confirmados, inclusive de internações e até mortes que nós tivemos pelo coronavírus. Então, a calamidade pública faz com que nós tenhamos condições de pleitear também outros tipos de recursos ao governo do estado e governo federal. Tanto que nós viabilizamos recursos com esses outros entes federados da federação. A União, inclusive, pela nossa medida, as nossas ações mais preventivas e antecipadas, nós conseguimos um recurso até maior do governo federal, comparando até as cidades como Bauru, Marília, Assis, pelo nosso trabalho nesse contato, inclusive com pessoas do próprio governo. E do governo do estado, onde nós recebemos em torno de R$ 900 mil. Então, a calamidade pública, deixando muito claro, não isenta o gestor público de dar transparência aos seus atos e de ser fiscalizado pelas suas ações, pelas suas medidas, pelas suas compras, pelas execuções deste recurso. Então, é recurso público e que é ainda mais fiscalizado de forma mais veemente, de forma mais presente dos órgãos de controle, dos órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público. Então, não existe, se para alguns, infelizmente, a régua de que agora facilitou, vou fazer coisa errada, para nós não funciona assim, principalmente porque todas as nossas ações são divulgadas, são colocadas no portal da transparência, a lei obriga, então não existe nenhuma situação para favorecer ou para querer criar alguma medida contrária ou de abuso deste recurso público. É um absurdo isso. Quem pensa isso, infelizmente, se tivesse no nosso lugar, se estivesse na cadeira como gestor, como representante da população, às vezes faria isso. Mas nós temos a nossa linha de conduta de forma muito verdadeira, transparente, dedicada e de forma moderna. A gente cria a gestão para otimizar os serviços públicos e, ao mesmo tempo, darmos mais eficácia a esse orçamento para fazer mais com menos recurso. Então, sobre a calamidade pública, espero ter esclarecido e nós temos todas as nossas medidas são prestadas contas para os órgãos de controle. Então, não existe nenhuma compra sem nenhuma fiscalização. Existe uma fiscalização ainda maior. Bom, em relação ao que eu ouvi também esses dias dos investimentos que já foram feitos, de forma muito transparente, todos esses investimentos já estão, inclusive, no portal de transparência, são divulgados e acho que algumas pessoas ou até alguns órgãos de imprensa, por outros interesses, como eu disse, eleitorais ou partidários, querem distorcer, desconstruir. A gente não sabe
qual a verdadeira razão, mas vamos aqui compartilhar o que nós já fizemos desses investimentos. Bom, Ourinhos virou referência neste combate ao coronavírus, tanto que vem saindo na TV Tem principalmente, quase todo dia, sobre ações, medidas que são feitas de enfrentamento. E essas medidas como exemplo para as outras cidades da região e do estado. Ourinhos foi a primeira cidade do Centro-Oeste paulista a fazer um hospital de campanha, um hospital dentro do hotel, que nem Bauru tem esse hospital, Marília, Assis e Ourinhos, de forma preventiva, nós criamos já esse hospital, que já tem pacientes lá, para poder atender da melhor forma a nossa população, porque só quando pega, imagina como é importante ter essa estrutura preparada para receber o paciente e fazer de tudo para curar o quanto antes. Então, nós trabalhamos a prevenção, como todas as outras áreas, que a gente tem mudado a cidade, como a gente tem feito o maior projeto de mobilidade urbana de Ourinhos. Ciclovias, tem muita gente que tenta confundir as coisas, mas a ciclovia, além do transporte, do benefício ao meio ambiente, porque as pessoas param de usar carro, prevenção à saúde, porque muitas pessoas que não praticavam exercício estão praticando, estão caminhando, estão andando de bicicleta, questão do esporte, lazer, integração com amigos e família, entre várias outras ações, e principalmente a acessibilidade. Cadeirantes que estão usando as nossas ciclovias, que são mais de quilômetros que nós fizemos. Então, dei esse exemplo para dizer que nós trabalhamos a gestão de forma moderna, de forma inovadora e buscando prevenir com medidas, estruturas, para que a população tenha condições de ter uma qualidade de vida maior aqui na cidade. Bom, do hospital, nós tivemos essa alternativa de fazermos esse hospital no hotel. Eu ouvi também outros absurdos de fazer no Monstrinho ou em algum outro ginásio. Bom, gente, não é a calamidade pública, a questão do vírus, é o contágio. Não é pessoas que ficaram desabrigadas, não é alguma situação de uma enchente que a pessoa ficou sem a casa, não. É um vírus que tem um contágio muito fácil, rápido e que precisa de isolamento. Como é que pega num Monstrinho, no ginásio, por exemplo, e vai fazer leitos para as pessoas, tendo que cada pessoa tem que ter um local arejado, com ventilação, tem que ter a estrutura toda dos equipamentos, da cama, precisa ter um banheiro próprio. Então a gente já tinha tudo isso de forma mais rápida, mais ágil, porque até montar tudo isso, que seria mais caro, mais demorado, nós já tínhamos tudo isso pronto num hotel. Então nós alugamos este hotel no valor de R$ 28,50 por dia por leito, ou seja, um valor baixo, onde nós ganhamos uma estrutura e aceleramos este processo. Por isso, como eu disse, Ourinhos foi a primeira cidade do Centro-Oeste paulista a ter um hospital de campanha. Consequentemente, isso pode ajudar muito numa medida do governo do estado, que estão querendo rever e ver uma forma de abrir gradualmente o comércio, dependendo da estrutura de cada cidade, de cada região. Ourinhos pode sair na frente devido a essa nossa medida preventiva. Então, o aluguel, R$ 28,50 por leito, e toda a estrutura do hotel, com medicamentos, insumos, a equipe que nós contratamos, é uma equipe grande, mais de 60 funcionários ali neste hotel, de médicos, enfermeiros, toda a equipe, para manter essa estrutura para receber aquelas pessoas que necessitarem deste atendimento de baixa e média complexidade em relação aos sintomas do Covid-19. Então, essa estrutura ficará, junto com o aluguel, R$ 544 por dia por leito. Este valor, só para se ter uma ideia, ele é muito abaixo de um leito, por exemplo, de UTI, porque nós temos até UTI, que em média sai R$ 1.500.
num outro local que não seja neste momento dessa pandemia, e no hospital Covid-19, que é ali naquele hotel. Então, os custos estão totalmente dentro e até abaixo, visto a gente tem feito toda forma de parceria, de contato para diminuir todos esses custos e sensibilizar aqueles que possam contribuir também nesse momento. Bom, queria que a Prefeitura já investiu mais de R$ 1 milhão em ações nesse enfrentamento contra o coronavírus e nós estamos planejando todos esses recursos, como eu já disse, do Estado ou federal ou recursos próprios que nós estamos investindo do nosso orçamento, de forma estratégica para estruturarmos melhor a nossa rede de saúde e termos uma administração das nossas ações a esse combate. Bom, nós, como eu disse, do hotel, disponibilizamos este valor nesse custo do aluguel. Nós adquirimos 1.000 testes rápidos. Esses testes nós faremos para toda a nossa equipe da linha de frente a esse combate ao coronavírus. Todo o pessoal da saúde, todo o pessoal da segurança pública será feito esse teste, só que é um teste também com uma eficiência muito maior. Ele tem 97% de acerto no resultado. E nós conseguimos num custo muito abaixo do que nós estamos vendo aí em outras cidades, como por exemplo Bauru, e várias outras cidades que chegaram a comprar teste a 200, a 240 reais, chegaram a comprar o teste. E testes que não têm uma eficiência tão boa. Testes que têm aí no máximo 70% de eficiência. O nosso, que nós adquirimos, nesses 1.000 testes, vamos pagar R$ 144 reais e tem 97% de acerto no resultado. Além disso, adquirimos 400 lençóis, 200 fronhas, 100 travesseiros, 200 cobertores, 300 toalhas de banho, 56 capas para colchões, 57 capas de travesseiros impermeáveis, no custo de R$ 21.192,13. 50 aventais de proteção máxima, 15.000 aventais descartáveis de TNT e 20.000 máscaras próprias para os profissionais da área da saúde, no valor de R$ 546.000, todas essas ações que eu falei, 50 aventais, 15.000 aventais descartáveis, 20.000 máscaras próprias. Também adquirimos termômetros e 4 estetoscópios. E contratamos mais de 60 profissionais, médicos, enfermeiros, profissionais nas unidades básicas de saúde, já que nós criamos um novo fluxograma para os nossos equipamentos públicos de saúde e termos um atendimento especializado para quem tiver o sintoma do coronavírus, principalmente ali na unidade de saúde da Vila São Luís, ao lado da UPA, que a gente tem atendido o dia todo até a noite, até as 22 horas. Então, tudo isso que eu comentei ficou aí em torno desses R$ 1 milhão de investimento. Fora outras ações que nós estamos criando para enfrentar e podermos manter Ourinhos como uma cidade sem muitos casos. Porque a gente tem visto que, dependendo da pessoa, o efeito ele é mais ou menos grave. Então, a gente tem buscado dar toda a estrutura necessária, com equipe, com equipamentos, com medidas protetivas e de prevenção e conscientização de toda a população neste combate. Outro ponto que eu comentei que iríamos falar sobre os investimentos da cidade. Consequentemente, se nós temos uma diminuição do orçamento, muitos projetos, ações que nós já tínhamos previsto dentro do nosso plano de governo, porque 4 anos, nós planejamos os 4 anos para executarmos e transformarmos a cidade, como a gente já vem avançando e estamos em pleno desenvolvimento, graças a Deus. Este ano, essa situação vai dar uma segurada. Por exemplo, vários projetos da cultura, eventos,
festivais estão cancelados, no esporte, campeonatos estão cancelados, entre várias outras ações de projetos que estavam engatilhados e que nós vamos ter que esperar um pouco mais. Por exemplo, a creche das comerciárias. Agora a gente não está nem com aula nas creches, a gente já tinha todo o projeto desenvolvido, uma grade diferente para essas crianças também, com outros tipos de aprendizado e de ensino. E agora nós vamos ter que segurar esses investimentos, já que caiu o orçamento e nós precisamos agora recuperar e as prioridades da gestão. Entre tantas outras medidas e ações que nós vamos priorizar o serviço de limpeza, roçada, como a gente já tem feito, o serviço de mobilidade urbana, as nossas obras, a infraestrutura e os serviços essenciais, coleta, lixo, esgoto, água, esses investimentos que nós precisamos, entre outras ações do meio ambiente, a arborização da cidade, entre outras ações que já tinha este planejamento e o orçamento preparado para essa finalidade. Fora isso, nós conseguimos, pelo nosso planejamento e pela forma com que a gente toca a gestão, que a gente tem um plano de governo, a gente faz um planejamento para os 4 anos e vamos executando as metas. Por isso que Ourinhos avançou tanto em tão pouco tempo. E resolvendo os problemas mais novos ou problemas antigos, como a questão do lixo, por exemplo. Nós tínhamos o aterro, que era um problemaço de 30 anos, e nós resolvemos o problema da destinação final do lixo, que já estamos fazendo o transbordo e não temos mais nem o lixo indo ao aterro ao lado que ficava do aeroporto, comprometendo inclusive a própria questão do aeroporto no seu funcionamento. Mas a forma com que a gente conduz neste planejamento fez com que o orçamento da cidade melhorasse e criássemos medidas e potenciais de buscarmos outras fontes de renda, de recurso, que é o que nós fizemos através de financiamentos. Só que esses financiamentos, como alguns divulgaram, de forma errônea, sem conhecimento, tal, vamos esclarecer também, trazendo mais uma vez a verdade à tona, de forma muito transparente. Esse financiamento nós temos RECAP, que está sendo realizado, que já temos uma grande quantidade de ruas que ainda serão recapeadas. Nós estamos desenvolvendo o maior programa de recape asfáltico da história de Ourinhos. Já chegamos a mais de 60 bairros e vamos continuar este trabalho, deixando a cidade com uma infraestrutura adequada. Temos a questão do LED. O LED, quando nós assumimos a gestão, já era cobrado a CIP, que é a Contribuição da Iluminação Pública. Todos pagavam a CIP. Nós tínhamos em torno de 40 mil residências que pagavam a CIP. Nós entramos e mudamos a CIP, criando uma justiça social nessa CIP, mudamos essa cobrança, isentando, deixando de pagar 8 mil pessoas, 8 mil residências não pagam mais a CIP, depois que nós fizemos essa alteração. Quase ninguém sabe disso. Então, nós criamos uma condição melhor para aquelas pessoas, aquelas famílias que mais têm dificuldades, que mais têm necessidades e que precisam deste auxílio do poder público. Então, nós isentamos em torno de 8 mil famílias a este pagamento da CIP. E um financiamento é a implantação de LED na cidade, que está no nosso plano de governo. E este financiamento vai colocar em todas as e ruas principais, neste primeiro momento, e depois na cidade como um todo, vamos colocar o LED. E esse financiamento faz com que o LED, todos sabem que além da beleza, da segurança que traz, da luminosidade, de como traz de benefício, gera economia também. Pelo menos 50% de economia. Ou seja, o investimento neste financiamento, o investimento no LED, vai gerar uma economia para os cofres públicos, fazendo com que a própria economia faz com que nós consigamos pagar este empréstimo, este financiamento.
Fora isso, tem 12 meses de carência, ou seja, não tem nada a ver com a pandemia agora, porque em 12 meses provavelmente não teremos mais essa pandemia. Então não vai ter nenhum impacto ou não vai atrapalhar em nada, não vai interferir em nada nos investimentos que estamos fazendo na saúde pública. E, consequentemente, o LED sendo instalado, implantado na cidade de forma mais maiúscula, como eu disse, em todas as ruas principais, nas avenidas e depois na cidade como um todo, fará com que a conta da CIP não aumente, podendo até diminuir essa contribuição da iluminação pública, que hoje este valor da CIP só serve para pagar a conta de energia. Não existe um investimento sendo feito. Então, com essa medida, com uma gestão moderna, inovadora, a gente consegue dar eficiência, mudar a estrutura da cidade, deixando a cidade mais bonita, com serviços públicos melhores e, ao mesmo tempo, conseguindo esse investimento mais rápido e o recurso para poder pagar, inclusive, esses financiamentos. Outro ponto que nós estamos buscando neste financiamento é uma eficiência maior do todo da gestão, com softwares, com a tecnologia implementada, uma modernização completa da gestão, porque tem muitas coisas que são feitas ainda à mão, tem informações que integradas ela pode gerar uma economia muito grande, e é justamente esse é o outro investimento que nós vamos fazer, integrando mais a gestão, informatizando mais a gestão, consequentemente daremos um serviço público melhor para a nossa população, a população vai ser a grande beneficiada, porque vai ter uma gestão mais próxima, mais presente e mais rápida na solução dos problemas e também na criação de estruturas mais modernas e, ao mesmo tempo, vai gerar mais economia, mais recursos para os cofres públicos que vão poder fazer mais investimentos em outras áreas e também pagar este financiamento. Então, é isso que estamos fazendo, a forma da nossa gestão é inovar, é criar condições para que façamos mais de forma mais rápida e também com um custo menor. O outro ponto também que as pessoas têm falado bastante é a questão do comércio. Então nós estamos continuando todas as ações em diversas pastas e secretarias com medidas, como nós criamos o aplicativo Ourinhos Delivery. Este aplicativo já tem quase 10 mil pessoas que baixaram o aplicativo, são mais de 300 empresas já cadastradas, está em pleno funcionamento, ajudando a aquecer o comércio nesse momento dessa crise, dessa pandemia, desse isolamento e esse distanciamento social. Também estamos fazendo um grande projeto, uma grande ação social e de inclusão. As pessoas que vivem em uma vulnerabilidade maior ou em situação de rua, nós estamos acolhendo, dando todo o suporte, todo o apoio e criando condições para que enfrentem isso e também não contraia este vírus. E também estamos entregando cestas básicas para as famílias que precisam, que necessitam. Já foram entregues mais de 6 mil cestas básicas neste período. Então, a prefeitura tem dado todo o suporte às famílias, porque ninguém vai passar fome na nossa gestão, na nossa cidade. Então, os nossos canais de telefones do CRAS estão sempre muito cheios, muito ocupados. Então, pode mandar nas minhas redes sociais o pedido. Ligue em horários mais cedo, porque tem alguns horários que realmente ficam as linhas congestionadas, mas estamos dando suporte e atendimento a todas as famílias que precisam. Na educação, a educação moderna, à distância, virtual, que iniciamos essa semana, as obras que estamos seguindo na cidade e a questão do comércio, nós criamos uma comissão com equipes de saúde, pessoas da vigilância e o pessoal também da Procuradoria Jurídica, quem entende
das leis, do que pode e o que não pode ser feito. Nós estamos tendo que seguir um decreto do governo do estado, porque o governo do estado está acima do município e a justiça já afirmou e cobra de todos os gestores municipais que precisamos seguir este decreto do estado. O estado, o governador já disse que nos próximos dias e no dia 10 anunciará o plano dessa retomada gradual do comércio, e nós estamos com essa comissão também criando alternativas para essa abertura, mantendo a proteção, preservando vidas, esse cuidado da população. E a gente pede encarecidamente que usem a máscara, usem o álcool gel, não façam aglomeração, vamos respeitar e criar medidas criativas, alternativas, e nós estamos fazendo isso sempre aberto, nós estamos sempre abertos ao diálogo, para juntos enfrentarmos este momento. Agora não é momento de pensar em eleição, agora não é momento de pensar em pontos que não fazem referência a essa situação vivenciada no mundo. Nunca será o momento de pensar em interesses pessoais, como alguns infelizmente pensam, e vamos enfrentar juntos. Nós precisamos da união de todos, da conscientização de todos, da mesma forma como o enfrentamento de outras situações, da dengue, por exemplo. Não adianta a prefeitura fazer a sua parte e a população não cuidar do seu quintal. Então, nós precisamos agora da união de todos, da colaboração de todos, da compreensão de todos. Sabemos que não é fácil, sabemos da situação que cada família deve estar atravessando, passando, e nós, estando como representantes da nossa população, seguiremos firmes, criando medidas para amenizar este impacto, tanto na saúde quanto na economia. Estamos sempre abertos ao diálogo e vamos continuar com coragem, com firmeza e com medidas que façam que a população tenha esperança, para que, em logo menos, a gente consiga retomar as nossas atividades e voltarmos às nossas rotinas do dia a dia normal de uma cidade. E que continuemos este nosso projeto de uma cidade moderna, mais justa, mais humana, e buscando sempre um futuro, para que as crianças possam amanhã ter uma cidade mais preparada para que elas realizem os seus sonhos e tenham as oportunidades aqui no nosso município. Que Deus abençoe a todos, vamos continuar firmes e muito obrigado pelo carinho, pela compreensão. Continuamos o nosso trabalho. Um grande abraço, uma boa noite a todos.